Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre: existe alguma igreja do demônio? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, por gentileza, tá certo? Que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo ou no final do vídeo, fique à vontade, então, isso aí é facultativo. E que você se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, agora, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que fale através da minha boca, que ele me inspire, que não une 10 nem mil, mas todas as palavras que eu disser vêm do Espírito Santo do Senhor. Que ele ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática na nossa vida essas coisas. Queremos aprender, Senhor. Eu peço e oro que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, existe igreja do demônio. Eu já vi alguns vídeos falando a respeito sobre isso. Ah, as 3 igrejas do demônio, porque não sei o quê. Existe? Queridos irmãos, claro que não existe. Igreja do demônio, não. O demônio não fundou igrejas. Pelo contrário. Uma igreja poderia se chamar de igreja do demônio se ela fosse uma igreja que, por exemplo, as religiões antigas que tinha lá no Egito, as coisas que tinham vários deuses, essa podemos dizer que é uma religião do demônio, né? Ou mesmo agora parece que tem uma igreja luciferiana lá, não sei se no Chile, onde é que foi fundar essa igreja. Se isso é verdade, essa seria uma igreja que poderia ser que fosse do demônio. Agora, uma igreja cristã, que todos falam em nome de Jesus, que todos estão ali pregando a palavra de Deus, estão ali estudando a palavra de Deus, vim falar que é uma igreja do demônio, né? Eu já vi vídeo falando que a igreja Congregação é do demônio, que a igreja Universal é do demônio, que a igreja Presbiteriana é do demônio, que a Testemunha de Jeová é do demônio, que a Adventista do Sétimo Dia é do demônio. Existe isso? Claro que não. Igreja nenhuma vai salvar ninguém. Portanto, vai ter gente salva em todas as igrejas. Entendeu? O demônio, sim, ele age dentro de todas as igrejas. Por quê? Porque ele tem acesso. Ele vai tentar enganar o povo de Deus. Não é que nem, por exemplo, falar da igreja que eu frequento, que ela é do demônio. Só por quê? Falam isso. Por causa da Ellen White. Falam que a igreja adventista põe a Ellen White como uma deusa. Isso não é verdade. A Ellen White é uma profetisa do Senhor. Você captar a palavra profetiza? Eu não entendo qual que é tanta rejeição para uma pessoa profetisa. Quer dizer, eu entendo, porque na Bíblia fazia a mesma coisa. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que Elias foi rejeitado, que Eliseu foi rejeitado, que Jeremias foi rejeitado, que Isaías foi até morto, que Manassés. A gente vê que vários profetas foram perseguidos. Então, dá para entender. Com Ellen White não seria diferente. Por que, qual é tão dificuldade de entender que Ellen White pode ser uma profetisa do Senhor? Por que tanta dificuldade? Por acaso na Bíblia não tem outros profetas que são citados na Bíblia que também não escreveram livros na Bíblia? Entre eles, Eliseu. Eliseu não tem livro na Bíblia. Elias, um profeta que é um dos principais. Tanto que quando Jesus faz a transfiguração, Elias é um dos profetas que aparece para ele ali. Ele e Moisés. E por acaso Elias escreveu alguma coisa na Bíblia? Não. Entendeu? Eliseu não escreveu, Natã não escreveu, Gade não escreveu. Entendeu? Não tem livros deles na Bíblia. E nem tanto eles são profetas não canônicos. O que significa isso? Significa que eles não escreveram livros na Bíblia, não tem livros no cânone da Bíblia. Tá certo? Mesma coisa em Ellen White. Aí você olha, por exemplo, existem livros do profeta Natan que não entraram na Bíblia, né? A Bíblia cita livros de Natan.
Então quer dizer que o Natan, quem seguiu o Natan, falar sobre ele, é do demônio? Ou quem, se alguém tivesse acesso a esses livros dele, que devem ter se perdido na história, e usasse eles como um auxílio para aprendizado sobre Deus, seria do demônio? Quer dizer que não pode? O que é isso? Por que Moisés pode ser colocado, as escrituras deles podem ser colocadas na Bíblia como sagrada, né? As de Jonas, as de Jeremias, agora a de Ellen White não pode ser uma escritura inspirada por Deus? Hã? Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos irmãos. Até hoje, eu não vi uma igreja com tanta devoção a Deus, com tanta força para estudar a palavra de Deus como a igreja adventista do sétimo dia. Tá certo? Eu nunca vi. Eu vou nas igrejas, a adventista da promessa, que tem a outra também. Também estudo. Mas os fundamentos são muito parecidos entre as duas. Então, eu falo para vocês, eu nunca vi. Eu vou nas igrejas, eu vejo o quê? Eu sento lá, o pastor fala, os outros escutam. Na adventista, não. Todo mundo vai pregar na frente. Eu ainda não fui, mas eu vou. Eu vou. Não tem brecha. Todo mundo vai pregar lá na frente. Todo mundo vai estudar a palavra de Deus. Todo mundo está ali, estudando na escola sabatina, estudando a palavra de Deus, fazendo um ano bíblico, lendo a Bíblia, assistindo os programas do Novo Tempo, fazendo estudo bíblico, querendo saber mais. Como disse o próprio pastor que é o líder aqui da igreja que eu frequento aqui, ele disse, nós temos praticamente ali um curso de teologia gratuito. Todo mundo ali é apto para pregar. Agora, por que é que vai numa igreja aí dessas outras, pede para um fiel ir lá pregar. Ele não sabe nem o que ele vai falar. Ele não tem nenhum, nenhum conhecimento bíblico. Pessoas que vão para a igreja, mas não sabem nada. Não pegam uma Bíblia para ler. Estou cansado de ver isso. Agora vem pegar uma igreja que estuda tanta palavra do Senhor e falar que é uma igreja do demônio, eu não posso aceitar isso. Como eu não aceito ninguém chegar para mim e falar que nenhuma igreja é do demônio. Porque eu não acho que é. O demônio age em todas elas? Age por quê? Porque quem está comandando essas igrejas são seres humanos, que estão ali na administração. Então, erros vão acontecer? Vão. Guilherme ou William Miller, ele não errou lá, que causou aquela grande desilusão em 1844? Sim, ele errou. Errou. Porém, ele era do demônio? Não, ele cometeu um erro porque ele era um ser humano, ele era falho, ele compreendeu errado o acontecimento. Ele estudou certo, as escrituras, ele chegou à conclusão correta, ele só errou o que iria acontecer. Então, queridos irmãos, é um absurdo falar que qualquer igreja é do demônio. Isso é desrespeitar a fé dos nossos irmãos, pois todos somos irmãos perante Deus. Todos viemos de Noé e sua família, e depois de Adão e Eva. Portanto, todos somos parentes, todos somos irmãos. E por isso, nós temos que entender que nós não podemos chamar de igreja do demônio igreja de nenhum irmão. Eles estão ali com fé. Que nem, por exemplo, eu não concordo com o catolicismo. Não, eu acho errado ter os santos e tudo mais. Mas eu respeito a religião por causa dos nossos irmãos católicos que acreditam naquilo. Eles têm fé naquilo. Entendeu? Eu tenho que respeitar. Assim como eu exijo que as pessoas respeitem a minha guarda do sábado, eu respeito a devoção das pessoas aos santos. Nós temos que respeitar, é um direito que as pessoas têm. Como que eu posso chegar aqui e falar para vocês, a igreja católica é do demônio? Não, eu não posso, né? Eu posso apontar as verdades ao qual eu estudo na Bíblia e o que eu acredito na Bíblia. Portanto, eu posso apontar as verdades que eu acredito que na Bíblia, que certas igrejas não usam. Mas eu não posso falar igreja do demônio, isso não existe. Qualquer igreja que você vai, se você vai lá com a intenção realmente de adorar a Deus, de servir a Deus, é válido. Entendeu? A minha tia, ela mexia com coisas, negócio de espiritismo, um monte de coisa, de umbanda mesmo, e era dominada por espíritos malignos. E aconteceu, meu pai aconselhou o marido dela a levar ela
para a igreja. Né? E hoje ela frequenta a igreja da Ação da Graça, né? Do líder R.R. Soares, né? Que é cunhado do Edir Macedo, e ele, da Universal. E hoje ela é uma pessoa totalmente livre disso, vive uma vida, até pouco tempo estava totalmente feliz com o marido, com a filha, né? A filha casou, estava feliz com o neto, agora ela ficou doente, tá com câncer, mas ela tá lá na vida dela. Ficou manso, o marido dela ficou manso, nunca mais tivesse problema nenhum. Então, mãe, na graça. Então eu posso falar que ela tá na graça do demônio? Claro que não. Entendeu? Eu vejo a minha tia, por mais que ela tenha o jeito dela, eu vejo a maneira como ela vive devota a Deus sendo uma testemunha de Jeová, minha outra tia. Eu vejo a família do meu melhor amigo vivendo uma devoção, vivendo para Deus, sendo católicos. Então como que eu posso chegar e falar para alguém que essa igreja é do demônio, gente? Isso é um absurdo. Deus vai atingir as pessoas em qualquer lugar. A própria demoníaca Ellen White, como todo mundo fala dela, ela disse, terá gente salva em todas as igrejas. A maioria nas igrejas protestantes, mas em todas as igrejas. Portanto, vai ter gente que fica se gabando, que está na igreja certa, que não sei o quê, que vai ficar pro lago de fogo, pro enxofre, na morte eterna. E tem aqueles que estão indo na igreja que ele falava que era do mundo, que não prestava, que era demoníaca, e que estarão lá na vida eterna. Então, para de apontar para a igreja um do outro. Cuida da sua vida, cuida da sua igreja, cuida da sua fé e larga dos outros em paz. Tá certo? Para de ficar menosprezando outras igrejas que não é a sua. Não é porque você não acredita que você tem que menosprezar. Eu não acredito no catolicismo, eu não acredito na Testemunha de Jeová, eu não acredito na Universal, na Mundial, na Internacional da Graça, mas eu respeito quem acredita. Não são igrejas do demônio, são igrejas que estão ali. Pode ter suas coisas erradas? Pode. As pessoas não vão seguir direito? Muitas coisas erradas? Vão. Mas Deus está vendo que tem muita gente honesta ali dentro, que está orando para Deus, que está indo ali querendo realmente alcançar Deus, mesmo estando enganado em algumas coisas. Porém, Deus está ali. Seja na Adventista, seja na Metodista, seja de qualquer uma. Ele vai atingir pessoas. Ele vai utilizar qualquer pessoa para trazer mensagem às pessoas. Não precisa ser uma pessoa de tal igreja para ele chamar atenção. Não, ele vai chamar qualquer pessoa. Jamais fale, Deus ele é da congregação. Deus ele é da Universal. Deus ele é católico. Deus ele é adventista. Deus ele é metodista. Não, Deus ele é da humanidade. Ele vai seguir a humanidade. A igreja dele, verdadeira, é a igreja espiritual. É lá o tabernáculo no céu. Essa é a igreja espiritual. E quem que está dentro dessa igreja espiritual, que essa é a verdadeira? Quem está dentro dessa igreja são as pessoas que realmente querem servir a Deus, que estão dispostas a mudar de vida para servir a Deus, ser devotos a Deus, temer a Deus, ter medo do pecado. Essas são as pessoas que estão dentro da igreja espiritual. E é essa igreja espiritual é que vai ter as pessoas escritas no livro da vida. E é essas pessoas que vão para a vida eterna. E é essas pessoas que vão ser levadas por Jesus. Então, não me vem falar de igreja demoníaca, isso é besteira, isso aí é querer chamar atenção, isso aí é querer falar, igreja não sei o que, não. Vamos respeitar a fé um do outro, tá? Vamos respeitar. Eu tenho a minha opinião, sei igrejas que eu não iria de jeito nenhum, não vou falar aqui porque eu não vou vender fé de ninguém, tá? Mas não existe igreja demoníaca. Existem pessoas com fé, muita gente honesta, muita gente de bem em todas as igrejas, como tem gente ruim em todas elas. Tem gente que está errada em todas elas. Não adianta você querer a igreja perfeita. Não existe, porque o ser humano não é perfeito. E são seres humanos que estão ali. Então não adianta você chegar para mim e falar, mas você é cristão, e você é nervoso, e você é explosivo, você não quer. Sou. Mas eu não sou explosivo com qualquer pessoa. Eu explodo quando eu vejo injustiça. Por quê? Justamente porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu explodo quando eu vejo a coisa errada, quando eu vejo desumanidade, porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu explodo quando me fazem sair daqui da minha casa e ir lá no centro de Mogi, uma viagem, praticamente, mais de hora de viagem, para chegar lá no centro e chegar para mim e falar que o remédio não chegou ainda, quando ele me prometeu que ia chegar naquele dia, eu viro bicho mesmo. Quando eu saio daqui, né, meu sítio, vou lá para São Paulo, mais de 2 horas de viagem, pegando trens, ônibus, carro, tudo para chegar lá, para arrumar meu telefone lá. E chego lá, o cara fala que não vai, que não dá para arrumar, é lógico que eu vou ficar nervoso. Agora,
Eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa calma, entendeu? Eu tento evitar agir dessa maneira. Você entende? Então não me contraria. Se eu estou com a razão, não adianta você querer me convencer do contrário. Sábado agora, por exemplo, eu tive uma discussão com a minha mãe. Hoje ela já veio jogando na minha cara isso. Essa discussão aconteceu por quê? Justamente pela falta de respeito da fé. Aqui em casa eu sou o único adventista. A minha mãe, ela não acredita no sábado, ela acha besteira guardar o sábado. Mas mesmo que ela ache uma besteira, ela tem que respeitar a minha decisão de guardar. E ela foi lá e fez o quê? Depois que nós chegamos da igreja, já tarde, já umas duas, perto de 2 horas da tarde, ela pega, tira a minha roupa de cama, desarruma a minha cama, sabendo que eu não faço nada no sábado, e lava a minha roupa de cama, com o perigo de não secar, porque estava frio, não tinha sol tão quente, e ela vai lá e lava. E eu cheguei nela e falei, não é pra fazer isso, quem mandou você mexer nas minhas coisas? Ela achou ruim. A cama é minha, só ela tem que pedir a mexer nas coisas. Como é que pode? Que falta de respeito. Então, ela me desrespeitou a minha fé. Por isso que houve a confusão, só que ela não entende isso. Aí o que aconteceu? Ela ficou olhando de gostosa, achando que estava certa, virando cara pra mim. Aí o que aconteceu? Quando eu, quando tava pra dentro já, fui tomar meu banho e tudo mais, daqui a pouco eu vi ela gritando lá fora, ela machucou o dedo. Por quê? Porque Deus tá mostrando pra ela que ela tá errada. Mas ela continua batendo na tecla e achando que tá certa. E aí o que acontece? Vem coisa pior. Quem não respeita não vai ser respeitado e Deus ainda vai atacar, porque ele vai defender os seus servos verdadeiros. Ele vai defender aqueles que são realmente servos do Senhor, que são obedientes a Deus, que são cristãos verdadeiros, que querem realmente servir o Senhor. E tem cristãos verdadeiros que servem o Senhor em todas as igrejas. Tá certo? Não existe igreja do demônio. A pessoa que fala isso é uma pessoa que não está em estudo. Tem igrejas que estão ensinando coisas erradas? Tem, claro que tem. Que não está de acordo com a Bíblia? Tem. Então, se a gente quer realmente seguir a verdade, nós só temos um caminho. Não é igreja adventista, não é metodista, não é mundial, não é nenhuma. É a Bíblia. Se você quer realmente servir a Deus, servir a verdade, é a Bíblia que você vai ter que comer, é a Bíblia que você vai ter que engolir, é a Bíblia que você vai ter que estudar. É ela que vai te levar para a verdade, é ela que vai te levar à salvação, é ela que vai te fazer o que é certo, é ela que vai te mostrar a verdadeira vontade de Deus. Não é igreja alguma, tá certo? Não é igreja alguma. Então, se você não quer servir o Senhor, não sirva. Continua indo nas cegas, acreditando nessas besteiras que falam de igreja de demônio, e vão se preparando, tá? Porque pode acontecer de vocês perderem a salvação por não estudar a Bíblia. Porque muita gente vai ser enganado, tá? A Bíblia nos demonstra que vai acontecer exatamente no tempo do fim, agora que nós estamos vivendo. A segunda besta vai surgir, vai devolver o poder à primeira. Aqueles que não usaram a marca da besta, que é a guarda do domingo, vão sofrer as consequências. Não vão entrar no reino do céu. Isso é fato. Enquanto a segunda besta não surgir, dá tudo certo. Mas quando a segunda besta surgir, nós teremos que tomar uma decisão de seguir a marca da besta ou a marca do Senhor. Quem usar a marca da besta será levado para o lago de fogo e enxofre. Não terá volta para essa pessoa. Né? Não terá volta. Filhos vão entregar pais. Pais vão entregar filhos, achando que estão fazendo o que é certo. Você entendeu? Amigos vão entregar amigos. Parentes vão entregar parentes. Será que nós estamos prontos para este momento? E ficar agora com essa rixa. Ah, porque é igreja do demônio, que não sei o que. Gente, para com isso. Tem coisa muito mais importante para a gente se preocupar nesse momento do que, por exemplo, do que ficar vendo se igreja do demônio se não é. Olha, nós estamos iminentes aí perto de uma terceira guerra mundial. Você vê que os Estados Unidos atacou o Irã. A Rússia já se prontificou a entrar do lado do Irã na batalha. Se continuar a existir ataque, irá entrar a Rússia contra os Estados Unidos. Aí já vai ser uma guerra maior. E nisso vai se unir outros países, vão se unir a Rússia, outros vão se unir os Estados Unidos. O Brasil, que é o nosso país aqui, vai se unir aos Estados Unidos porque ele é obrigado, ele tem um pacto com os Estados Unidos, ele é obrigado a entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos. E aí, muitos desses aí que estão falando, podem ser convocados para a guerra, até os reservistas como eu, podemos ser convocados aí para a guerra. E aí, já pensou que você pode voltar, não voltar numa guerra? E ficar se preocupando com a igreja do demônio, se não é?
Cuide da sua vida. Ensina a verdade. Apenas temos que ensinar a verdade de Deus. Não interessa a igreja do demônio, se não é, se isso, aquilo, outro. Nós temos que pregar a verdade do Senhor. Temos que pregar e levar a verdade. E Ellen White não é deusa. Ellen White não é a deusa da igreja adventista. A Ellen White, ela é uma considerada por nós adventistas a profetisa de Deus. Tá certo? Uma profetisa, assim como Eliseu, assim como Elias, assim como Enoque, assim como Abraão, Moisés, enfim, ela é uma profetisa. Jonas, Abacuque, né? Ela é mais uma, como teve Débora, teve Ana, ela é uma profetisa. É isso que nós acreditamos nela. E os livros dela nos levam à Bíblia. Ela própria cansou de falar, nunca troque os meus livros pela Bíblia. É sempre a Bíblia. Nunca troque a Bíblia pelos meus livros, aliás, é o contrário. Nunca troque a Bíblia pelos meus livros. Nós temos que usar a Bíblia. O livro do Senhor é a Bíblia, ela falou. Né? Os livros que ela escreveu é um livro como se fosse de autoajuda, livros de orientação, que nos orienta, que nos dá uma gordura a mais no ensino. Mas nada que ela escreve é contra a Bíblia. Nada. Todos os livros que ela escreveu, as histórias que ela escreveu, tem comprovações científicas da sua veracidade. Tem as, as, tem as, como é que fala? Tem tudo bate com o que a Bíblia fala. Aí fala no livro O Grande Conflito. O Grande Conflito é o grande conflito que começa falando, eles são uma parte dele. Começa falando da guerra entre Satanás e Deus no céu, e depois indo para a humanidade. Aí vem Zwingli e Martinho Lutero, que são grandes nomes aí do protestantismo. Quem são os protestantes? Somos todos nós que somos contra o catolicismo, por exemplo, que não acreditamos no catolicismo. Então, foi eles que fundaram isso, entendeu? E ele te fala sobre eles. Então, quer dizer, será que está tão errado assim que nós estamos estudando? Claro que não. Entendeu? Quem fala que Ellen White é demônio, ela é a deusa adventista? As pessoas de fora, que nunca estudaram a palavra da Ellen White, que nunca pegaram os livros para ler, que nunca entenderam a história dela, que nunca foram atrás de tentar compreender quem é ela, né? Mas o fato é que pessoas já se converteram a Deus só de ouvir as palavras desta mulher. Isso lidas por outra pessoa dos livros que ela escreveu. Uma família foi assim, né? Eu vi o cara falando, ele dando depoimento dele, lá, testemunho dele. Eu vi, né? A família dele, eles não acreditavam em nada disso. E um conhecido deles, familiar, veio de outra cidade lá e ficou pousado na casa dele lá, pegou e ficou lá como hóspede da casa deles. Se hospedou lá. E todo sábado, quando ele chegava da igreja, ele lia os textos da Ellen White no quarto com a porta aberta. E eles ficavam ouvindo e começaram a se interessar pelo que eles ouviam. E dali, então, eles pediram para que ele falasse mais sobre o que estava lendo. E ele pegou e falou o quê? Ele foi ler os textos da Ellen White? Não. Ele falou o quê? Muito bem, mas antes de vocês compreenderem isso que eu estou lendo, vocês vão ter que estudar a Bíblia e aprender outras coisas para depois chegar ali. Entendeu? Se realmente uma igreja adventista quisesse colocar Ellen White como Deus e não a Deus, nós jamais usaríamos a Bíblia, usaríamos os textos dela. E não é nada disso, né? Ninguém mais usa a Bíblia do que a igreja adventista. Pode ter certeza disso. Então, gente, para de falar essas besteiras de igreja do demônio. Não existe igreja nenhuma do demônio. Nem adventista, nem a metodista, nem mundial, nenhuma. Presbiteriana, plenitude, bola de neve, não. Tá? Existem muitas igrejas que guardam o sábado, né? Pode pesquisar na internet, tem muitas. Tem as igrejas que tem presbiteriana, tem as metodistas, tem tudo. E lembre-se, Ellen White não era adventista. Ellen White era metodista. Ela acabou depois cofundando a igreja adventista. Mas a vida inteira dela ela pregou na igreja metodista. Tá certo? Ela sempre esteve lá na igreja metodista. A família dela era metodista. E agora as pessoas eles rejeitam ela. Entendeu? Então é como se fala, né? Na própria cidade o profeta sempre é rejeitado. Jesus foi rejeitado de Nazaré, onde ele cresceu. Então é assim.
Tá certo, queridos irmãos? Então esquecem isso, não existe igreja do demônio. Respeitai-vos uns aos outros, cuidai-vos da sua salvação e apresentai-vos aos outros as verdades que vocês vêm aprendendo e trazendo as pessoas para Deus. Não para a igreja adventista, não para a igreja metodista, não para a igreja mundial, mas para Deus. Para Deus. Tá certo? Vamos para a oração de encerramento. Queridos amados, obrigado por mais essa meditação, obrigado por estar comigo mais esse momento. Que tantas pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, e as que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, e a mim também, que possamos não ter sossego se nós não estivermos no caminho do Senhor, na sua verdade, não importa o que fale a igreja que nós estamos seguindo, seja adventista, seja metodista, presbiteriana, batista, renascer em Cristo, qualquer uma que seja. Que nós teremos paz e seguimos a sua vontade, a sua palavra na Bíblia Sagrada. Não interessa o que fala as igrejas, interessa o que o Senhor fala para nós. E é essa paz que nós queremos. Portanto, não nos dê paz se nós não estivéssemos seguindo o que o Senhor quer, não o que as igrejas querem. Que nós possamos pertencer à única e exclusiva igreja verdadeira do Senhor, que é a sua igreja espiritual. Que nós possamos estar dentro dela, estar salvos e irmos para a vida eterna. Que nós possamos ter a devoção direta, sermos honestos e queremos realmente seguir ao Senhor, a esse Deus maravilhoso que tu és, amoroso, que nos ama a ponto de morrer por nós. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, sempre nos abençoando. Que as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão inscritas no meu canal, ou não, que estão me ouvindo, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoa essas pessoas, meu Pai. Que assim seja, meu Senhor. Obrigado por ter me levado até Mogi hoje, voltar em segurança para levar meus pais para fazer prova de vida. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja. Eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueçam isso de igreja demônio. Respeite uns aos outros. Pois Jesus Cristo não rejeitou ninguém que foi até ele. Jesus Cristo ele respeitou a fé de todos que foram até eles. Eram romanos, eram gregos. Qualquer um que chegasse a ele, ele curava. Ele nunca rejeitou ninguém. Então não rejeite seus irmãos, porque todos somos irmãos. Temos que respeitar uns aos outros. Se eu quero ser respeitado com a minha guarda do sábado, eu tenho que respeitar a fé das outras pessoas. Como que eu quero exigir um respeito se eu não dou o respeito? Tá bom? Obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.